Saudações, caros inscritos e inscritas do canal Diplomacia com Café. Vamos para nossa atualização diplomática diária. Vamos começar aqui com a notícia que saiu recentemente sobre o Brasil e o México. Foi uma publicação aí do MRE e do MAPA. Em 1º de setembro de 2025, Brasil e México, a gente sabe que o Brasil e o México têm uma relação de longo tempo, são as primeiras e segundas maiores economias da América Latina, e eles concluíram um acordo para exportação de farinhas de bovinos e suínos. Entre janeiro de 2023 e julho de 2025, o México ele importou 7,7 bilhões de dólares em agropecuária do Brasil, e essa abertura vai favorecer, fortalecer o setor de reciclagem animal. Além disso, esse acordo ele reflete uma cooperação diplomática do MRE e do MAPA, ativos desde 2023 em negociações. O México e o Brasil têm um comércio conjunto que é mais de 50% do comércio total da América Latina, então um comércio relativamente grande para a região. O México ele tem 130 milhões de habitantes, não é? É menos que o Brasil, mas é considerada a segunda maior economia da região em 2025. E é um mercado estratégico para o Brasil, sim. Desde 2023 foram 417 aberturas de mercado, ampliando e ampliando a diversificação da pauta exportadora do Brasil. Em relação a aspectos ambientais e impactos da pecuária, a gente vê que há críticas também, mesmo com esse avanço econômico. Vou voltar aqui um pouquinho para os Estados Unidos. Quando a gente fala de Estados Unidos, é quase sempre inescatável falar da figura de Donald Trump, mas a CELAC, ela convocou uma reunião extraordinária, justamente, a CELAC é essa cooperação dos Estados latino-americanos e caribenhos, e ela foi convocada após a movimentação de navios dos Estados Unidos. Então, existem destroyers dos Estados Unidos perto do Caribe. Cresce o risco, do ponto de vista econômico, ao comércio marítimo, e do ponto de vista político-diplomático, a CELAC denunciou a ingerência externa e reafirma, justamente a CELAC é formada por 33 países da América Latina, por todos no caso, então ela é um grande foro em que muitos países cooperam e dialogam. A CELAC denunciou a ingerência externa e reafirma a região como uma zona de paz, num comunicado de 1º de setembro de 2025. A gente sabe que a não intervenção e a defesa da paz são princípios que o Brasil defende no seu artigo 4º em suas relações internacionais. Bom, a crise em 2025 ela reforça a disputa dos Estados Unidos contra aliados entre, por exemplo, China e Rússia, na região, e a gente tem algumas críticas de que a justificativa seria o combate às drogas, mas justificando uma possível intervenção. Isso está no contexto em que os Estados Unidos eles ameaçam a Venezuela e também classificam o Cartel de los Soles como organização terrorista. Quando a gente fala sobre a China nesse contexto, a China ela lançou recentemente um comunicado sobre uma nova governança global. A gente sabe que a China coopera com o Brasil em diversos foros, sobre mudança da governança global. Só que a China não endossa efetivamente um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança. Em 1º de setembro, no caso, Xi Jinping ele propôs uma iniciativa de cooperação global na cúpula da OCX, a Organização da Cooperação de Xangai, em Tianjin. A China anunciou, do ponto de vista econômico, 280 bilhões, mais 10 bilhões de yuans na região, ontem, inclusive. A Rússia e a Índia, a gente viu o Modi e o Putin junto com Xi Jinping, dialogando, consertando juntos, e eles apoiaram justamente essa proposta chinesa. A gente sabe que a China e a Rússia a China e a Índia não são exatamente grandes amigos, porque a China ela tem a aliança, a nova Rota da Seda, mas a Índia não endossa exatamente, inclusive, porque há vários conflitos, inclusive, em relação à questão, inclusive, da Caxemira, onde há planos desse projeto da nova Rota da Seda, que passa por aquela região e causa, inclusive, mais instabilidade, além de grupos terroristas seriam
não é, alegadamente patrocinados pela China, que estão na Índia. Bom, o contexto que a gente pode observar é de guerra comercial tarifária. Os Estados Unidos impuseram inúmeras tarifas recentemente sobre a China, até que chegaram a um acordo. E a Índia também está sendo sancionada por causa da compra justamente de petróleo da própria Rússia, e o Brasil também. A gente aguarda aí sanções ao próprio Banco do Brasil e a instituições brasileiras devido à compra do petróleo. Esse evento ocorre, não é, às vésperas do desfile de 3 de setembro. A OCX é fundada em 2001 e projeta-se em 2025 como alternativa ao Ocidente. Vários analistas eles criticam a contradição entre defesa do multilateralismo e expansão do petróleo, né, encabeçado aí pela OPEP. E o Brasil, inclusive, não faz parte da OPEP, mas faz parte da OPEP+. A Rússia também faz parte da OPEP+. Que não é exatamente uma organização internacional, não é? Como a própria OPEP. Bom, em relação, a gente vai mudar agora de tópico, falar um pouco da ONU e do Acnur. A gente sabe que o Trump disse que iria cortar gastos dos Estados Unidos em relação à própria ONU, Organização das Nações Unidas, mas, isso refletiu justamente em cortes no Acnur, no Alto Comissariado da ONU para Direitos dos Refugiados. Anunciou o corte orçamentário de 10,2 bilhões de dólares, não é? O Acnur, para 8,5 bilhões de dólares. Os cortes afetam o escritório na África do Sul e, né, perda de 4 mil empregos. A decisão reflete queda no financiamento dos Estados Unidos e dos seus aliados, né, pelo mundo, a crise humanitária no Sudão, na própria República Democrática do Congo e também em Moçambique, aumentando, não é, a pressão em 2025 e 2026. Os deslocados devem chegar a 136 milhões de pessoas em 2026, cerca de 6 milhões a mais do que em 2024. Algumas pessoas elas criticam, não é, os cortes porque priorizam gastos militares, não é, dos Estados Unidos. A gente sabe que houve uma proposta de aumento para 5% do PIB desses países que fazem parte da OTAN. A gente sabe que as decisões da OTAN são por consenso e a Espanha meio que não concordou, mas houve um certo consenso em relação a isso. A gente sabe que a Espanha ela é governada pelo Pedro Sánchez, né, que é um socialista, inclusive demonstrou apoio aí, reconheceu o Estado da Palestina como fez em 2010. A Espanha é justamente uma monarquia constitucional. Vamos mudar um pouquinho de tópico, vamos falar um pouquinho sobre OPEP e petróleo. Bom, em 2024, e a gente sabe que os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo e depois vem a própria Arábia Saudita. Em 2024, a produção sul-americana quebrou inúmeros recordes, atingiu 9,6 milhões de barris por dia até 2030. Essa é a previsão. Crescimento aí de 30% entre 2024 e 2030, segundo a IEA. E do ponto de vista político-diplomático, diferente da OPEP, a região tem liberdade de produção em 2025 e atrai muitos investimentos. A gente tem como destaques produtivos do pré-sal, a Starbreak da Guiana, Vaca Muerta na Argentina, acelerando em 2025 e 2026. Análises confirmam que a América do Sul lidera, de fato, águas profundas e xisto. Lembrando que o Brasil também é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, os 10 maiores. Críticos em 2025 avaliam, questionam a compatibilidade entre boom fóssil e compromissos climáticos globais, lembrando que a COP30 ocorrerá no Brasil, em Manaus, em 2030. Inclusive, há uma perspectiva de se aprovar um fundo, de florestas tropicais para sempre. Então, esse fundo aí seria patrocinado pelos países desenvolvidos. O presidente Lula já se manifestou por uma defesa de usar receitas do petróleo para financiamento de energias renováveis. A gente sabe que os de energias renováveis, quanto não renováveis, estão em páreo, estão em 50% cada, e a gente sabe que tem muitas pessoas que criticam o fato de você usar, financiar a transição verde com petróleo. O Brasil, a COP30 se posiciona, no centro da agenda diplomática brasileira. O Brasil é um grande ator diplomático no conceito de sustentabilidade. A gente sabe que ele é baseado em 3 pilares, E a em 1992 a gente teve uma grande conferência que reuniu a maior quantidade de países até então durante o governo de Fernando Collor.
a expectativa é conciliar o boom do pré-sal com metas de descarbonização. Então, essa foi a nossa atualização diplomática de hoje.